O vídeo de hoje ele está super especial, muito chique, porque hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre essas 4 bases da Dior. Sim, eu tenho essas 4 bases, eu sei que muitas pessoas têm uma paixão pela marca e às vezes podem ficar na dúvida sobre qual das bases investir. Nós sabemos também que são bases caras, nem sempre todo mundo consegue comprar as 4 e por isso eu tô aqui para ajudar vocês fazendo aqui um teste de um dia completo com cada uma dessas bases para ajudar você a se decidir. Portanto, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e poder entregar para outras pessoas também. E se você ainda não está inscrito, aproveita já para se inscrever e senta aí, pega sua pipoca, seu cafezinho, seu chá, que hoje tem bastante conteúdo. Bora lá começar esse vídeo. Bora lá então começar essas comparações, que inclusive eu estou super curiosa para ver a diferença entre essas 3 bases, porque todas as vezes que eu usei foram em situações que eu não tive como comparar. Então, esse vídeo ele vai ser super útil para mim também. Mas antes de fazer a aplicação da primeira base da Dior, eu vou mostrar para vocês o que eu usei na minha skincare. Para que sejamos também fiéis, eu vou usar os mesmos produtos nos 3 dias que eu vou fazer esse teste, ok? Então, só vou dividir aqui com vocês quais são esses produtos. Eu apliquei essa vitamina C aqui, dessa marca que se chama Lumene. Eu acredito que ela não seja vendida no Brasil, mas ela é bastante popular aqui na Inglaterra. Ele é um sérum rico em vitamina C, que eu gosto bastante de aplicar antes de vir com o hidratante. E o hidratante que eu vou usar todos esses dias é esse aqui da Vichy. Ele se chama Normaderm Phyto Solution. Eu gosto bastante desse hidratante para os dias um pouco mais quentes, porque ele tem uma textura mais levezinha. Vou até colocar aqui, olha, na minha pele para vocês poderem ver. Ele é bem fluido e não é nada denso. Então, ele é bem confortável para os dias em que está muito quente, que você não quer ter aquela sensação de creme aplicado no rosto. Olha, ele é bem líquidozinho, parece um gelzinho, espalha super bem na pele, seca rápido também, mas deixa a pele bem hidratada. Muito importante também, um outro item que não pode faltar na sua rotina de skincare é o protetor solar. E eu vou aplicar esses 3 dias, esse protetor aqui da La Roche. Ele é o Antellius Age Correct, que ele ajuda também a minimizar os efeitos da idade e ele tem fator de proteção 50. Então, apresentados aqui os produtos de skincare que eu já apliquei, não vou colocar nenhum primer porque, obviamente, o primer poderia influenciar na performance da base e vamos para o que interessa. Os outros produtos, depois da base, serão também os mesmos para que nós sejamos bem fiéis a essa comparação. E eu vou mostrá-los aqui para vocês na hora da aplicação. Então, começando pela base de acabamento hidratante da marca Dior. Essa daqui é a Forever Skin Glow. A minha cor é a 3N e ela é uma base que entrega cobertura, glow e duração. Eu fiz também aqui um review, uma resenha dessa base, vou deixar também os links dessas resenhas aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ter mais informações a respeito de cada base. Então, vou começar aqui aplicando do jeito que eu sempre faço, como vocês sabem, espalhando aqui por todo o meu rosto. Vou colocar 2 pumps. Eu coloquei quase 2 pumps, na verdade, porque ele é uma base que entrega bastante cobertura, então não cheguei a apertar até o final o segundo pump, que eu acredito que já seja uma quantidade suficiente aqui para minha pele. E eu tô gostando que minha pele, ela tá bronzeada. Esse último final de semana que passou, eu tive a chance de usar biquíni no meu quintal, gente. Vocês não vão acreditar. Parece algo normal aí no Brasil, mas isso aqui não é normal. E tava tão quente que eu falei, o quê? Eu vou aproveitar e me bronzear, porque setembro tá chegando e, gente, chances de fazer isso serão quase zero. Então, eu tô com a pele bem bronzeadinha. O rosto, obviamente, não está por conta do protetor solar. Eu passo protetor solar no restante do corpo também, obviamente. Mas eu consigo bronzear o corpo. O rosto, nem tanto, porque o fator de proteção... Aliás, eu uso o mesmo fator de proteção, 50. Eu uso um protetor solar para o corpo da Shiseido. Eu tenho até uma embalagem vazia aqui, que inclusive eu acabei. É esse aqui, olha.
É o Shiseido Expert Sun Protector Face and Body Lotion. Fator de proteção 50, ó. Acabadíssimo. E eu tenho outros, inclusive, em estoque, porque eu gosto bastante desse protetor solar para o corpo. Ele não deixa resíduo na pele e também deixa um cheirinho super agradável, me remete à ideia de praia, ambiente de férias. É maravilhoso esse produto. Então, se vocês tiverem chance de comprar, super recomendo. E aí eu aproveitei para pegar esse bronze, então eu acho que hoje essa base, ela vai ficar perfeita, porque ele é um tom um pouquinho mais escuro. Inclusive, eu pretendo levar essa base para o Brasil. Eu tô só um pouquinho em dúvida, porque como é vidro, e é uma viagem longa, né? Então, a gente sabe que por mais que a gente faça a nossa mala com maior cuidado, nem sempre nos aeroportos, quem vai manusear as nossas bagagens vai ter o mesmo cuidado. Então, eu ainda tô decidindo. Talvez eu até tire um pouquinho da embalagem e passe para uma outra embalagem que eu tenho para colocar produtos de maquiagem. Vamos ver se funciona, porque essa cor ela vai dar super certo pro verão. Então, vou continuar aqui espalhando e vocês já veem, olha, que essa base, ela dá uma cobertura maravilhosa, além desse acabamento glow viçoso que fica muito bonito na pele. Toda vez que eu uso essa base, eu fico assim, olhando no espelho e de fato encantada com o resultado que ela entrega. Outro detalhe desse vídeo também, nas bases líquidas, eu vou usar a esponjinha e a base em bastão, eu acabo tendo que usar o pincel porque não dá muito certo usar a esponjinha. E eu também não vou usar corretivo, porque, como eu disse, eu quero de fato observar a performance dessa base sem muita interferência de outros produtos. E aí o que eu vou fazer? Como eu não tenho muita olheira para cobrir, eu vou aplicar só mais um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, olha, em cada lado, e vou espalhar com a esponjinha, só para dar uma coberturazinha a mais aqui nessa região e somente a base, nada de corretivo. E assim a pele também ela fica bem uniforme. Então, todas essas bases que eu vou aplicar não vão ter interferência de corretivo. Prontinho, base aplicada. Agora eu já vou selar o meu rosto e vou usar esse pó da Laura Mercier em todas as aplicações de base, porque eu não consigo, de fato, ficar só com a base no rosto, por mais mate que ela seja. Então, vou fazer essa aplicação, mas com moderação. Não vou colocar muito pó no rosto, para que eu possa também passar o dia. E eu volto aqui no final do dia para mostrar para vocês como que ficou a maquiagem em cada uma dessas aplicações. Então, vou aplicar esse pó, aproveitando também aquela esponjinha de sempre que vocês já estão acostumados aqui. Eu acabo não usando nenhum outro tipo de esponja ou pincel para aplicar o pó, porque eu acho que essa esponja aqui da Real Techniques, ela é simplesmente perfeita. Então, vou começar selando aqui essa região dos olhos e depois vou focar mais na zona T, que é onde acaba ficando mais oleoso, e depois eu tiro o excesso com o pincel. Viram como eu concentrei somente na região da zona T? E agora sim eu vou pegar o pincel com as cerdas bem fofinhas e bem largas para espalhar aqui qualquer excesso de pó que tenha ficado na minha pele. E agora sim nós vamos para o próximo produto. Também não vou aplicar nenhuma bruma, que eu acho que os setting sprays podem interferir também, para que nós sejamos aí bem críticos em relação à performance dessas bases. O próximo produto que eu vou aplicar vai ser bem rápido aqui, é uma make bem simples que eu vou fazer, vou só preencher minha sobrancelha com esse produto da Anastasia Beverly Hills, que vocês sabem também que eu uso sempre. É só uma preenchidinha bem rápida e uma penteadinha nos fios, só para alinhar, que meus fios, eles crescem bastante, mas eles não são alinhados, sabe? Então, isso aqui faz toda a diferença para mim no dia a dia. Só fazendo esse movimento aqui, sem descarregar muito produto, para mim já faz toda a diferença. E agora, eu vou usar também uma paleta de rosto para facilitar e fazer um look bem simples. E aí, eu escolhi essa paleta aqui da NARS, que inclusive, tanto a embalagem quanto os produtos em si são belíssimos.
Essa daqui, ela é a paleta Pure Luxury, da linha Light Reflecting, e é a número 1, que são os tons mais claros. Então, aqui nós temos o bronzer, temos um iluminador e 3 tons de blush. E aí eu vou fazer bem simples, como eu disse. Eu vou começar com um bronzer só para dar uma aquecida aqui no meu rosto. E eu vou usar esse pincel aqui da Sephora, que eu ganhei de brinde. É um número 04 para blush e contorno. Então, vou começar aplicando aqui, bem suave, só mesmo para dar uma aquecidinha, não vou fazer nada demais. E do outro lado também, e só um pouquinho aqui na testa. E agora eu vou para o blush e eu vou misturar as 3 cores. E aí eu crio uma cor nova. Então, vou fazer dessa forma. E essa fórmula é uma fórmula interessante, porque ela é meio cremosa, meio em pó. E aí, ela se misturando na hora que aplica aqui na pele, deixa bem sequinho, mas com esse acabamento assim mais acetinado, bem iluminado. Gosto bastante dessa fórmula aqui, dessa paletinha. No início, eu tive um pouco de dificuldade para usar, mas quando você escolhe o pincel adequado para a fórmula do produto, aí você não tem mais essa dificuldade, que foi o que aconteceu comigo. Então, olha, já fiz aqui essa aplicação, só mais um pouquinho, que eu acho que esse lado ficou menos pigmentado que o outro. E aí a gente já pode pular pro iluminador. Também não vou iluminar muito esse rosto, não. É só para que a gente possa também usar essa paletinha. E aqui, desse lado, a gente tem o iluminador. Então, eu vou pegar só um pouquinho para aplicar aqui no topo do rosto. Bem de leve. No nariz. Que isso aqui, gente, acaba sendo um hábito. Eu não consigo não fazer essa iluminação. Vocês também são assim? Por mais simples que seja a make, vocês estão vendo que eu tô aplicando assim, sem muita precisão. Se o produto ele tá bem alinhado, obviamente, né? Nós não vamos aplicar de qualquer jeito, mas sem muita preocupação se o produto ele vai estar completamente marcado no rosto. E eu não vou usar nenhuma sombra nos olhos, eu vou usar também esse contorno para fazer a aplicação aqui na minha pálpebra. E eu vou usar um outro pincel aqui de sombra e vou fazer essa aplicação aqui, olha, só para dar uma profundidade aqui nesse olhar e prontíssimo. Vejam aqui a praticidade de fazer um look básico, mas bem bonito para o dia a dia. Assim também a gente evita aquele olhar muito carregado de produto e eu acho super elegante também. Aí depois eu só venho com a máscara de cílios, olha, super simples, super prático e eu acho que funciona muito bem pro dia a dia. E agora eu venho com a máscara de cílios. A máscara de cílios que eu vou usar é essa daqui da Benefit, ela se chama FanFast. Ela tem uma curvatura aqui na escovinha bem legal, que ajuda bastante na aplicação, tá vendo? Faz aqui esse formato do olho. E eu gosto bastante de usar essa máscara quando eu tô correndo também, porque ela entrega o resultado imediato, sem muitas aplicações. Prontinho, máscara aplicada, e nos lábios eu vou usar essa duplinha aqui, que eu usei há pouco tempo e eu achei que super funcionou. O lápis labial, ele é o da Fenty Beauty, na cor Satin Panty. E aqui nós temos um batom em bastão da Laura Mercier. Isso aqui foi brinde também, que eu comprei o pó no site que estava em promoção e eu ganhei esse batom de brinde. Esse aqui é um número 102 Love. Vou aplicar aqui para vocês verem como essas duas cores super combinam. Esse lápis da Fenty não tem como a gente questionar. É muito fácil de aplicar, ele desliza nos lábios e vejam só. Mesmo que você não tenha muita precisão, ele dá para você esfumar. Olha, fazendo assim, ele já passa para o lábio inferior. Você pode deixar ele não muito marcado, ou se quiser pode fazer o lábio inteiro, que ele é super confortável. Prontinho, lápis aplicado e agora nós vamos para o batom. Olha como eles se mesclam, parece até que é o mesmo tom. Ou até a mesma marca, porque a fórmula é muito parecida com a do lápis. Lábios finalizados, então, com essa duplinha, que eu amei esse combo. E prontíssimo, gente. Então, como vocês viram, foi uma make bem prática, bem rápida, para que a gente pudesse focar hoje, então, na performance das bases, começando, então,
com essa daqui de acabamento, glow, hidratante, mais viçoso, com a pele mais iluminada. São 10h28, eu vou passar o dia com essa base, com essa maquiagem, e eu volto aqui no final do dia, depois de no mínimo 6, 7 horas de uso, para que nós possamos então checar como que ficou essa pele e com a aplicação das outras bases podermos então compará-las. No final também eu vou colocar aqui um take para que nós possamos ver o acabamento dessas bases e fica mais fácil assim fazermos essa comparação. Então, vejo vocês já já. E estou aqui de volta com uma companhia belíssima, literalmente, né? O nome da minha gata, Bela. Bela, fala oi para todo mundo ali, ó. Oi, pessoal! Eu vim aqui ver o que minha mãe tá fazendo. Mas não fica muito no colo, é sempre assim. Enfim, estou aqui de volta. Agora são 5h05 da tarde. Eu vim aqui às 10h30 da manhã e nesse momento a minha pele se encontra assim. Lembrando, não fiz nenhum retoque, não tirei nenhum excesso de oleosidade. Está exatamente do jeito que eu deixei quando eu fiz a aplicação aqui dessa base da Dior, a Skin Glow. E eu percebo, como vocês já estão vendo aí também, a minha zona T, apesar de eu ter selado com pó, está bem oleosa, mas nada que me incomode demais. No dia a dia, se eu tivesse que usar essa base para sair ou para fazer qualquer outra coisa, eu iria tirar o excesso. Mas como eu tô querendo aqui mostrar para vocês como de fato essa base fica na minha pele depois de algumas horas, para ajudar vocês a decidir por qual base comprar, caso vocês estejam aí com essa dúvida. Essa é a minha experiência. Minha pele, ela normalmente é oleosa, mas mais concentrada aqui na zona T. Fora dessa região, é uma pele normal, não chega a ser seca. Então vamos aproveitar e lembrar quais são as características dessa base e o que ela promete entregar. Ela diz que é uma base que proporciona um acabamento luminoso, de fato a gente consegue enxergar isso na pele, olha. Quando a luz reflete, fica um acabamento bem bonito, mesmo depois dessas horas de uso. Além disso, ela também promete uma duração de 24 horas e um acabamento luminoso de manhã à noite, dizendo também que ela foi testada em condições de calor, transpiração e umidade. Também promete ser uma fórmula de tratamento e que a cobertura ela é de média a alta, concordo. A gente percebe aqui, olha, que cobriu bastante das imperfeições aqui da minha pele. E lembrando que eu não apliquei corretivo nenhum. Então essa área aqui dos olhos, ela tá coberta somente com essa base. E a marca também diz que essa base, ela reduz visivelmente os poros, suavizando a pele, proporcionando conforto. De fato, ela é uma base bem confortável. Os meus poros, eu acho que também ficaram disfarçados. Eu não apliquei nenhum tipo de primer por baixo dessa base, então, olha, concordo aqui com esse quesito da descrição do produto. E essa base, ela também é composta por 86% de tratamento floral, que promete entregar mais hidratação depois de uma semana de uso. Olha, essa é uma promessa bem alta da base. Como eu não costumo usá-la no dia a dia, eu acabo pegando essa base para usar se eu quiser sair e ter um acabamento de pele mais glow, sendo que eu não precise contar com ela para ter uma duração muito longa, justamente por conta desse aspecto aqui, que ela deixa essa zona T mais oleosa. Mas até olhando aqui, eu vejo que isso nem seria tanto um problema. Eu acabo optando por outras bases com acabamento mais soft matte, caso eu queira passar o dia todo na rua ou se eu ficar muito exposta ao tempo. Mas ela é uma base que dá para você contar com essas ocasiões também. Então, tá aqui o resultado para vocês conferirem. E agora nós vamos ver um take especial aí para vocês, mostrando no momento da aplicação e agora como que a base está na minha pele. Então, essas foram as considerações dessa base da Dior Forever Skin Glow e bora partir para a próxima. Começando então mais um dia de teste de bases da Dior. Só uma pequena correção, no take anterior eu falei para vocês que seriam 3 dias de testes, mas na verdade serão 4, porque eu tinha completamente esquecido da Dior Backstage. É uma base também muito procurada, muito querida aqui na internet e por mim também. Então vão ser 4 dias de testes, 4 bases da Dior. E hoje a base que nós teremos é essa daqui com acabamento bate, que é a Dior Forever. Antes, deixa eu só comunicar aqui a vocês também,
Só para constar que eu já tô com a minha skincare pronta. Como eu disse antes, eu vou manter os mesmos produtos. Eu apliquei essa vitamina C como sérum, depois eu vim com esse hidratante da Vichy e o meu protetor solar da La Roche. Agora sim, pele preparada, tudo esclarecido, para a gente fazer a aplicação dessa segunda base da Dior. Como eu disse, ela tem um acabamento mate, a cor dessa base que eu escolhi, não sei porquê, gente, eu escolhi um subtom oliva na cor dessa base. O número dessa cor é a 2WO, mas de alguma forma eu consigo usar. Ela é uma base que também contém fator de proteção solar 20 e promete não transferir e tem 24 horas de duração. Tá até escrito aqui já na embalagem, a gente nem precisa olhar na caixinha ou no site. Que algumas embalagens não vêm com essas informações todas no próprio vidro da embalagem. Então, isso aqui eu achei interessante já. Então, vou começar a espalhar aqui o primeiro pump desse produto e eu vou fazer como eu fiz na primeira base também, um pump e meio, porque ela é uma base bem consistente, tá vendo? Ela quase não escorre e ela tem alta cobertura também. E eu gosto muito do acabamento dessa base. É um mate, mas é um mate mais luminoso, não é aquele mate muito seco que deixa a sua pele com um acabamento fosco demais, que assim também eu não gosto. Então, tá aqui a aplicação da base e eu vou espalhar essa base com a esponjinha que já está aqui. Ela tá levemente úmida, que é a forma ideal para espalhar uma base no seu rosto, uma base líquida. E prontinho, base já espalhada. Olha como ela dá aqui uma uniformizada bem bonita na minha pele. E apesar dela ter um acabamento mate, ela traz uma luminosidade aqui que é a característica das bases soft matte que a gente encontra hoje em dia no mercado, que não tem mais aquele acabamento super seco, que fica belíssimo na pele e ajuda também a fazer com que a maquiagem dure mais tempo. E isso a gente vai conferir mais tarde. E aí, como eu disse também antes, eu não vou aplicar nenhum corretivo para que não haja interferência na performance da base. Então, eu vou aplicar meio pump, não é muita coisa, só isso aqui mesmo, da própria base, para que faça aqui, olha, uma função de corretivo, só para dar mais uma cobertura aqui na região das olheiras. E eu vou espalhar também com a esponjinha. Inclusive, eu tenho um comentário aqui para dividir com vocês, que ontem na aplicação da outra base, na hora de analisar como ficou no final do dia, eu prestei bastante atenção aqui na região das olheiras, que não tinha corretivo, só a base, e eu achei bonito, viu? Vocês me contem aí, vocês têm hábito de aplicar só base e não corretivo? Porque eu acho que faz parte do passo a passo da maquiagem, então automaticamente a gente já escolhe um corretivo na hora de preparar a make. E aí ontem eu olhei assim no espelho e falei, até que não fica tão mal fazendo uma cobertura só com a base. Obviamente depende da base, porque se for uma base de cobertura muito leve, talvez você não consiga esse efeito. Mas pelo menos com a base de acabamento glow da Dior, e eu acho que essa daqui, principalmente por ser mate, eu vou conseguir o mesmo efeito, olha. Obviamente não vai ter aquela questão da iluminação, porque é o mesmo tom que a gente está aplicando, é só uma segunda cobertura que você está aplicando nessa região, mas que funciona bem. Acho que no meu caso eu super consigo usar caso eu queira pular a etapa do corretivo. Então, olha, ficou assim a aplicação dessa base. Deixa eu colocar a tampinha para fazer a apresentação como deve ser. Então, a aplicação dessa base aqui de acabamento mate Dior Forever, onde a gente já encontra aqui uma cobertura, acredito, de média a alta. Eu consigo fazer nitidamente essa uniformização da minha pele só com uma camada dessa base. E aqui na região das olheiras tem uma segunda camada fazendo essa função aqui de corretivo. Agora eu vou finalizar a make. Não vou mostrar aqui, porque senão vai ficar muito repetitivo, mas eu vou usar os mesmos produtos que eu mostrei aqui para vocês na aplicação da primeira base. Então, fica aí que eu já volto. Prontíssimo, já estou aqui de volta com essa make completa. Vocês devem estar reconhecendo que foram exatamente os mesmos produtos que eu usei na primeira aplicação da base. Então, agora eu vou passar o meu dia, nesse momento, vou dizer para vocês, são 10h12 da manhã,
E no final do dia, depois de mais ou menos 6, 7 horas, como eu fiz na aplicação da primeira base, volto aqui para que nós possamos fazer nossas considerações, comentários a respeito da performance dessa base de acabamento mate da Dior depois de algumas horas de uso. Nesse momento, eu já consigo perceber uma pequena diferença em relação à primeira base de acabamento Glow, que de fato ela fica mais sequinha na pele. Eu coloco aqui a mão, mesmo nessa região que eu não passei muito pó, como eu fiz na primeira vez, eu apliquei pó só na região da zona T e aqui para selar a parte do corretivo. Então eu consigo perceber que a minha pele ela já tá bem sequinha, tá confortável e é essa diferença que eu já percebo de cara logo depois da aplicação. Mas vamos ver mais tarde. Vocês lembram, não apliquei nenhum primer, para que não haja também nenhuma interferência na hora da gente conferir como que essa base se comportou. E agora nós voltamos a nos falar depois de algumas horas. Fiquem aí que eu já volto. Agora sim, já estou aqui de volta para a gente poder conversar a respeito da performance dessa base depois de mais ou menos 6 horas e meia de uso. Foi mais ou menos isso, contando que nesse momento são 16 horas e 50 minutos, ou seja, naquele momento que eu me despedi de vocês, que era por volta de 10 e 15 da manhã, passei o dia inteiro com a maquiagem do jeito que estava, não fiz nenhum retoque a não ser nos lábios, que eu almocei, então obviamente os lábios ficaram bem ressecados, ficaram necessitando de uma hidratação, e aí eu reapliquei o batom. Mas tirando isso, não fiz mais nenhum retoque. E agora vamos falar a respeito da performance dessa base. Olhando aqui no espelho, eu já consigo identificar que ela segurou muito mais a oleosidade da zona T. Vocês conseguem perceber aqui que tem um leve brilho, algo muito sutil, super fácil de ser controlado. E além disso, essa base continua super confortável aqui na minha pele. A cobertura, eu vejo que ela ainda está aqui intacta. E lembrando que eu não coloquei nenhum corretivo, nós aplicamos uma segunda camada de base aqui na região dos olhos. E olha, continua aqui bem sequinha. Obviamente, eu selei com pó, mas ainda assim, olha, não tem nenhum sinal de que essa base ela está craquelando ou que ela está abrindo, nada. Por mim, ela está perfeitíssima. E agora eu vou lembrar aqui com vocês quais são as promessas dessa base. A descrição do produto diz que ela não transfere, oferece alta perfeição durante as 24 horas de uso e que, graças à sua fórmula, que ela é composta por 86% de tratamento para a pele à base de flores, ela é uma base fluida que proporciona conforto de longa duração e também a deixa respirar, melhorando de forma prolongada a qualidade da pele. De fato, ela está aqui super confortável, não tenho a sensação de estar maquiada e, além disso, também diz que essa base ela foi testada em condições de calor, transpiração e umidade. Ela oferece um acabamento mate natural, sem brilho, de manhã à noite. Uniformiza, suaviza a pele e reduz visivelmente os poros. Em relação aos poros, eu acho que deu uma cobertura e também uma disfarçada somente com esse produto. Lembrando, não tem nenhum primer aqui por baixo. E eu consigo aqui, olha, enxergar esse benefício sim desse produto. É uma fórmula que, apesar dela ter uma consistência um pouco mais densa, ela não dá nenhum tipo de peso à pele. Eu consigo ver aqui que ela tá super natural, realmente ela passa essa impressão de acabamento pele. E um aliado também a essa fórmula é que ela tem longa duração e de fato ela existe. Além disso, essa base ela também não comedogênica e ela também ajuda a proteger contra a exposição a raios UVA, UVB e luz azul. Ou seja, são muitos benefícios aqui nesse produto que o preço que a gente paga por ele vale a pena. A gente sabe que é um produto caro, mas você está trazendo aqui muito mais do que maquiagem, muito mais do que uma base para cobrir imperfeição. Você sabe que ao mesmo tempo você também está protegendo sua pele e tratando. E na minha opinião, o fato dela ter esse acabamento mate é um plus, porque eu tenho essa região aqui da zona T bastante oleosa, é uma atenção que eu tenho que dar a mais na hora de escolher uma base para aplicar, se eu tiver que precisar que ela dure muitas horas.
Então, nesse quesito, ela é uma base que tá ali, olha, no topo do meu ranking. E antes de finalizar com essa base, vou colocar aqui o take que vocês estão esperando para que nós possamos comparar como essa base ficou assim que eu apliquei e agora depois dessas horas de uso. Agora me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa base, essa comparação entre antes e depois, e eu já vou me preparar aqui para a próxima base. Bora lá! Mais um dia começando por aqui, mais uma base Dior para a gente testar. E a escolhida de hoje vai ser essa daqui, que eu estava inclusive bastante empolgada para ver o resultado durante o dia, porque eu tive pouquíssimas chances de usá-la. Essa é a base em stick da marca, ela se chama Dior Forever Skin Perfect e a minha é na cor número 3N. E ela vem nessa embalagem aqui super sofisticada, belíssima, com esses detalhes aqui prata. E aqui dentro vem 10 gramas de produto. A gente já sabe que produtos em stick normalmente vem bem menos. As outras duas bases que eu já mostrei aqui para vocês vêm com 30 ml em cada uma. E aqui apenas 10 gramas. Talvez seja esse o motivo de eu ter usado muito pouco essa base. Mas vamos embora agora aplicar. E eu acredito que essa base, ela vai me surpreender mais ainda. Porque como faz tempo que eu não uso, e eu já sei que ela entrega uma mega cobertura, mais com aspecto de pele natural, eu estou aqui super animada para ver como vai ficar minha pele no final do dia. Porque, de fato, eu não lembro. Como eu disse a vocês, eu usei pouquíssimas vezes, por pondurismo mesmo, por pena de acabar, porque vem muito pouco produto, mas vamos aqui fazer a comparação dessa base com as outras da marca. E como é recomendado em toda base stick, eu vou espalhar no rosto com um pincel. Eu vou usar esse pincel aqui da Rare Beauty. Gosto bastante dele, mas eu fiquei meio chateada com um detalhe. Olha só, ficou aqui uma rachadura bem aqui no cabo do pincel. Não sei se dá pra ver aí na câmera, mas ficou rachado. Acredito que seja por conta das vezes que eu tive que lavar o pincel, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que usar água e eu não deixo o pincel secando de cabeça para baixo ou até assim para não escorrer água. Eu deixo ele deitado primeiro, depois eu levanto, depois que ele já secou bem. Mas não sei o que aconteceu, gente. Como é madeira, eu acho que de alguma forma a água entrou aqui e acabou rachando o cabo. Mas o pincel em si, as cerdas estão ótimas, perfeitas, e gosto bastante dele para fazer qualquer tipo de aplicação de base. Ele é perfeito para você usar com qualquer tipo de textura de base que você esteja aplicando. Então, olha, essa base aqui, a gente já percebe que ela é super fácil de espalhar, ela é muito emoliente na pele. Depois que eu espalho, nem parece que eu usei uma base em stick, parece até que eu usei uma base líquida mesmo, porque vejam só a luminosidade desse produto. É muito bonita essa base, de fato, é difícil a gente não rasgar elogios para esse produto. Fora que a cor, ela está perfeita aqui na minha pele, 3N, e agora, como eu fiz com as outras bases, eu vou aplicar só mais um pouquinho aqui na região das olheiras. A skincare da minha pele já tinha sido feita com os mesmos produtos que eu apliquei antes. E agora vou repetir esse mesmo processo de usar a própria base para fazer essa função de corretivo. Como ela é uma base leve também, ela tem uma textura bem levinha e deixa esse acabamento de pele natural, tenho certeza que também não será um problema usá-la nessa função. Prontinho, base já aplicada e foi super rápido, não me deu trabalho nenhum. E como eu disse a vocês, eu estou aqui impactada com a luminosidade e ao mesmo tempo a naturalidade que essa base entrega à pele. Vejam só, que lindo esse aspecto, estou encantada. Estou olhando aqui para o espelho e de fato ela merece, gente. Ela merece aí todas as avaliações positivas que ela já recebeu, porque ela vale muito a pena. É uma pena que vem muito pouco produto aqui, mas ela rende, tá? Eu fiz uma aplicação de uma camada só, vocês viram quantas vezes eu passei aqui o bastão no rosto e só reforcei aqui na região das olheiras. Então, eu espero que ela dure bastante porque eu gostei desse efeito aqui, quero fazer mais vezes.
Agora eu vou terminar essa make, como eu fiz das outras vezes, e eu volto já já pra gente conversar de novo. Prontinho, já estou aqui de volta com a make finalizada. Nesse momento são 10h35 e, gente, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô achando que essa base deixou a maquiagem que eu fiz com os mesmos produtos, como eu disse pra vocês no início desse vídeo, eu acho que ela deixou muito mais bonita. Essa maquiagem, esse acabamento, a combinação das cores, não sei, pra mim tem alguma coisa aqui que eu tô olhando no espelho que essa base trouxe um diferencial comparado às últimas duas maquiagens. Mas não vamos nos precipitar, eu vou voltar aqui como eu faço para analisar essas bases desse vídeo e aí nós vamos de fato fazer nossos comentários, entender o que ela entregou, vamos falar das promessas dela no final desse dia e, enfim, aqui está o resultado para vocês conferirem assim que eu fiz a aplicação dessa base em stick da Dior. Agora eu vejo vocês daqui a algumas horas. Já estou aqui prontíssima para falar com vocês a respeito dessa base da Dior depois de 7 horas de uso. Hoje eu demorei um pouquinho mais, são 17 horas e 39 minutos, então acabei ficando aí mais de 7 horas com essa base aqui no rosto. E sinceramente, gente, olhando agora no espelho, eu ficaria ainda muito mais horas. Obviamente, vocês conseguem perceber aqui que a minha zona T, como aconteceu nas outras bases, tá um pouco mais oleosa, mas mesmo ela não sendo uma base de acabamento mate, eu acho que ela entregou um excelente resultado aqui. Não estou desconfortável, não tô tendo aquela sensação de querer tirar o excesso da oleosidade. Eu passei essas horas todas sem fazer nenhum retoque como prometido. O único retoque que eu fiz foi do batom. Mas no restante do rosto está exatamente como eu mostrei aqui para vocês ainda na parte da manhã. E vamos conferir então quais são as promessas dessa base. A marca diz que essa base em stick, ela promete 24 horas de duração, hidratação e também proporciona um acabamento natural e difuso. Realmente eu consigo perceber esse acabamento natural, não parece que eu estou de base, parece só que minha pele ela está impecável, como se realmente eu acordasse assim, quem dera, né? Além disso, diz que a cobertura ela é modular, permitindo uniformizar o tom da pele e disfarçar visivelmente as imperfeições com um simples gesto. Achei meio poética aí essa parte da descrição do produto. Mas, de fato, eu consigo perceber que as imperfeições da pele estão sim disfarçadas com esse produto. Além disso, promete que a pele permaneça hidratada continuamente, respirando livremente. E além disso, ela foi desenvolvida para se fundir à pele, que é isso aí, essa textura de pele natural. Além disso, ela também se esfuma facilmente, vimos isso na hora da aplicação, e proporciona uma sensação de conforto que dura 24 horas. Concordo, está bem confortável aqui no meu rosto. Também diz que ela é resistente ao calor e à umidade, e esse stick ele tem um efeito de filtro difuso que pode ser usado como base em todo o rosto, como corretivo em áreas específicas e também como um bastão, um stick de retoque portátil. Olha, interessante, eu não sabia desse detalhe. O que nós fizemos aqui de substituir o corretivo por esse produto, essa base já oferece também essa multifuncionalidade, bem interessante. Agora, em relação ao uso de retoque, se você quiser usar na bolsa, principalmente levando em consideração no Brasil, que nós temos um clima muito mais quente e úmido, eu não sei, eu ficaria um pouco insegura de levar essa base na bolsa, deixar exposta ao calor, ao sol, temperaturas altas, porque eu acredito que possa danificar o bastão em si e até a própria fórmula. Como vocês viram na hora da aplicação, ela é bem emoliente. Na hora que eu aplico, ela desliza facilmente no meu rosto, o que me traria uma certa preocupação na hora de levar esse produto para o Brasil. Como vocês sabem, eu vou para o Brasil em dezembro e eu tô aqui ainda decidindo quais são as bases que eu vou levar. Queria muito poder levar essa daqui, mas eu estou muito receosa, com muito medo dela acabar derretendo na minha bolsa.
Aliás, vocês que estão aqui me assistindo, quem tem esse produto e mora em regiões quentes, conta aqui pra mim qual é a sua experiência. Vocês acham que ela é uma base que dá pra eu levar na bolsa, levar numa viagem que eu vou estar num lugar bem quente, bem úmido e não vai derreter? Me contem aqui que eu tô curiosa, eu quero saber disso também pra me ajudar a decidir quais as bases que eu vou levar na minha viagem. Agora fiquem com um take de antes e depois para vocês compararem como essa base ficou ao longo do dia. Resumo dessa base aqui. Ela é uma das mais incríveis que eu tenho na minha coleção. Não só falando entre a Dior, eu acho que ela tá vencendo esse ranking aqui desde a primeira que eu apliquei, mas ainda falta mais uma, porque de fato eu tô muito impressionada com o acabamento que ela deixou na minha pele. Ao ponto de eu ter até pena de tirar essa base. Ainda faltam mais algumas horas para eu terminar o meu dia. Eu só quis encerrar aqui esse take do vídeo para vocês, mas de fato ela é uma base que fica muito bonita no rosto e eu já tinha até esquecido desse detalhe. Vai ser difícil tirar essa make de hoje, gente, mas essa é a conclusão final, as considerações que eu tenho a fazer a respeito desse produto. Comenta aqui o que vocês acharam também. E agora, vamos embora para a próxima e última base. Último dia, então, de testes das bases da marca Dior que eu tenho na minha coleção. Já estou aqui preparadíssima, minha pele com aqueles produtos que eu já mostrei para vocês no início desse vídeo. E agora nós vamos para a aplicação da última, mas não menos importante, que é a Backstage da Dior. Ela é uma base diferenciada em vários aspectos. Para começar, a própria embalagem, a gente já percebe que ela é maior do que as outras embalagens. Aqui ela vem com 50 ml de produto, que faz com que ela seja mais barata entre todas, por conta justamente do preço por ml. Além disso, ela é uma base super queridinha de quem faz desfiles de passarela, ela tá sempre aí na bancada dos principais maquiadores e vamos ver agora como ela vai ficar depois de algumas horas de uso, como eu fiz nos outros testes. Vou aplicar agora aqui e vou espalhar com esponjinha por ser uma base líquida. A minha, ela é na cor 2N, ela é um pouquinho mais clara do que as outras bases que eu tenho da marca, mas ainda assim eu consigo usar, não tenho muitos problemas em relação ao tom não. Ela é uma base bem flexível e também bem fluida, apesar dela entregar cobertura. Então, vou começar espalhando assim, como eu sempre faço com o dedo, e bora lá fazer agora o acabamento com a esponjinha. Essa esponjinha, ela nem tá mais úmida, ela acabou ficando bem seca, porque como eu fiz o teste ontem com o pincel, a esponja ela secou completamente, ela já tinha sido lavada, mas eu não quis molhá-la novamente para que ela não ficasse encharcada demais e acabasse interferindo aqui na performance da base. Então, tô conseguindo espalhar sem problema nenhum, justamente porque ela é uma base mais fluida. Então, o ideal é você ter a esponjinha o menos molhada possível. Prontinho, base já espalhada e, como vocês podem ver, ela tem essa facilidade também. Ela espalha super fácil e se você, inclusive, precisar espalhar com o dedo, eu acredito que ela também funcione por conta dessa textura dela bem fininha. No entanto, como eu vou fazer aqui aquela mesma técnica de aplicar a base na parte das olheiras substituindo o corretivo, não acho que ela vai ser a base perfeita para que nós possamos fazer essa técnica. Mas eu não vou fugir da regra que eu tô fazendo aqui no vídeo, vou fazer desse jeito também e no final a gente vê como vai ficar o resultado. Como eu não preciso de muita cobertura aqui na região das olheiras, apesar de ser cedo aqui, eu não tenho muitas olheiras, meus olhos só ficam mais inchados, vocês já devem estar percebendo aqui um pouco de inchaço. É o máximo que acontece aqui de problema, digamos assim, para eu esconder se eu tiver que fazer uma maquiagem logo de manhã. Então, vou deixar assim secando um pouquinho, porque justamente por ela ser fluida, deixa eu passar o restinho aqui, só para não desperdiçar, porque ela é uma base belíssima, a gente não quer desperdiçar. E então, eu vou deixar secando um pouco antes de vir com a esponjinha, para espalhar aqui na região das olheiras
e assim a gente também garante um pouco mais de cobertura. Já se passaram mais ou menos uns 2 minutinhos desde que eu apliquei essa camada aqui na região das olheiras, mas eu queria mostrar para vocês, antes de eu começar a esfumar, como ela é bem fininha. Eu consigo ver por baixo dessa camada que eu ainda não espalhei, o acabamento que eu tinha feito anteriormente. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, mas é para mostrar para vocês o quão fina é essa base. Inclusive, eu estava olhando aqui na parte de trás da embalagem, ela pede para que nós agitemos bem antes de usar, isso eu fiz, inclusive antes de ligar a câmera. E também ela é para o rosto e para o corpo. Aliás, o nome completo da base é Dior Backstage Face and Body Foundation. Então, por isso, por ela ser bem fluida, você consegue aplicar também no corpo. Não acredito que seja para você aplicar no corpo inteiro. Ninguém faz isso, eu imagino que não. Mas se você precisar aplicar aqui no colo, puxar além do pescoço, ou disfarçar alguma manchinha que você tenha no braço, não sei, algo que vai ficar aparente, essa base, ela também faz essa função segundo a marca. Nunca apliquei ela sem ser no rosto, então não tenho essa experiência aqui para dividir com vocês. Mas no rosto, eu sempre tive uma ótima impressão dessa base. Por ela ser levinha, mas entregar cobertura, eu gosto muito de usá-la se eu precisar passar o dia fora, mas que eu fique só de dia, que eu não precise me estender até a noite. Ela é uma base bem bonita para você passar o dia todo com ela, inclusive para trabalhar também, tá? Agora sim, já espalhei aqui a segunda camada na região dos olhos e ela ficou dessa forma. Acredito que vocês também consigam perceber a beleza dessa base, que dá muito aspecto de segunda pele, mas ao mesmo tempo não deixa de uniformizar, cobrir algumas imperfeições, enfim, ela fica realmente divina na pele. Agora então, como vocês já sabem, como vocês já esperam, vou terminar essa make e eu volto já já pra gente continuar conversando. E já estou aqui de volta com essa make prontíssima. Lembrando, usei os mesmos produtos que vocês têm visto desde o início do vídeo. Nesse momento aqui são 9h35 da manhã. E como vocês já sabem, eu vou passar o dia inteiro com essa base Dior Backstage. E hoje eu estou assim, mais animada ainda, porque hoje é sexta-feira. Vou ter uma amiga aqui vindo me visitar e eu espero que essa make ela dure realmente até o fim do dia, para que eu não precise me preocupar com retoques, até porque o combinado é esse, sem retoques. Lembrando que eu só selei o rosto aqui na zona T e aqui também embaixo dos olhos. Então, do jeito que a pele ficar, vocês vão conferir aqui comigo depois de algumas horas. Então, tá aí para vocês analisarem como que essa base está logo após a aplicação. E eu volto a falar com vocês daqui a algumas horas. Então, fiquem aí que só falta mais essa base para a gente concluir esse vídeo. De volta aqui então, para que nós possamos fazer as nossas considerações a respeito dessa base, a Backstage da Dior, depois de 7 horas de uso. Nesse momento, são 16 horas e 38 minutos. Eu vim aqui falar com vocês, se eu não me engano, acho que foi 9h35 da manhã. Então, 7 horas completas aí de uso dessa base da Dior. Eu hoje fiquei um pouco mais ativa do que os testes que eu fiz das outras bases. Na hora do meu almoço eu tive que sair, fui no mercado e ainda acabei fazendo algumas coisas dentro de casa, ou seja, eu senti um pouquinho de calor, não cheguei a suar como normalmente eu suo se eu tivesse num dia quente. Hoje não tá um dia quente aqui, tá ameno, tá um pouco nublado, mas aquele dia assim que tá fresco, mas se você se movimentar mais um pouquinho, você já sente um pouquinho de calor. Então, depois dessas informações que eu acabei de passar para vocês, a pele ficou desse jeito. Olhando aqui pelo espelho, eu sinto que ela continua bem bonita, radiante, viçosa, deixa minha pele aqui ainda com esse aspecto de maquiagem, mas sem estar desgastada ou precisando de retoque. Lembrando, não fiz nenhum tipo de retoque, só o batom mesmo. E, como sempre, a minha zona T é a que acaba ficando um pouco mais oleosa. Mas assim como as outras bases da Dior, que também aconteceu isso, um pouco menos na de acabamento mate. Mas as outras duas também percebi essa oleosidade aqui nessa região. Mas nada que me incomodasse muito, é algo super aceitável. Lembrando que eu também só usei o pó nessa região aqui.
O restante do rosto está somente com a base e aqueles produtinhos de maquiagem que vocês já sabem quais foram os que eu usei. A pele está super confortável, consigo ficar aqui com essa base ainda por mais algumas horas, que aliás eu vou ficar, como eu disse para vocês, eu tenho uma amiga chegando daqui a pouco, meu dia ainda vai durar aí pelo menos mais umas 5 horas e eu acho que ela está aqui perfeitíssima. É uma base que com certeza você pode confiar no aspecto de duração. Então, vamos lá olhar quais são as promessas de fato dessa base. A marca então descreve essa base, a Dior Backstage Face and Body, como uma base que proporciona um resultado luminoso e um efeito de cobertura na medida da luminosidade mais natural à alta perfeição da pele. Concordo, a gente percebe aqui essa luminosidade e com uma cobertura bem aceitável. Além disso, ela diz que também uniformiza imediatamente a face, alisa e atenua as imperfeições para um acabamento de segunda pele sem efeito matéria. Eu acho que isso aqui foi uma tradução meio esquisita que fizeram. Mas o que eu consigo perceber é que realmente ela dá esse acabamento de pele natural, super confortável, onde a gente vê que sim, existe uma maquiagem aqui, mas nada super carregado, super confortável também. Continuando então, a marca diz que é uma base imperceptível e confortável, textura ultra fina que funde-se com a pele assim que é aplicada para uma longa duração. Eu falei sobre isso na hora da aplicação, lembram? E além disso, diz que também resiste a condições extremas, prática esportiva, contato com a água, temperaturas elevadas ou ambiente úmido. Eu percebi aqui uma certa resistência de fato, só com esse momento que eu tive hoje de um pouco mais de agitação, um pouco mais de calor, quase transpirando. Então, ela tem aí, além desse aspecto natural, uma promessa também de duração que poucas bases conseguem fazer isso em um único produto. E uma última informação bem relevante a respeito desse produto é uma base composta por 94% de ingredientes de origem natural, uma fórmula clean que é infundida com esqualano vegetal e ácido hialurônico. Não comedogênica, essa base ela hidrata a pele ao longo do dia. É o melhor dos mundos. É o que a gente gosta de saber, que a nossa base, além de deixar a nossa pele bonita, ela também está cuidando, hidratando a nossa pele. Ou seja, realmente a Dior arrasou nessa base aqui. Agora então, vamos comparar como que ficou essa base no meu rosto antes e depois dessas 7 horas? E é isso então, tudo que eu tenho para dividir com vocês a respeito dessa base da Dior Backstage, que se você gosta de uma base de acabamento luminoso, que tá esse aspecto de pele natural e quer um produto que na embalagem vem mais do que normalmente você encontra, ou seja, o preço por ml vai ser mais barato, é essa daqui que eu recomendo a vocês. E esse foi o vídeo de hoje, trazendo aqui todas as informações que eu tenho a respeito dessas 4 belezuras aqui de Christian Dior. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Aproveita, já deixa aqui o seu comentário me dizendo o que vocês acharam desse tipo de vídeo, porque eu posso fazer também um parecido com a marca NARS. Eu tenho algumas bases que são minhas queridinhas, que se vocês quiserem, faço no mesmo formato, faço um outro vídeo aqui especialmente para vocês. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!